Os insetos habitam o planeta Terra há mais de 300 milhões de anos e têm um papel importantíssimo na natureza. São como uma força invisível ou quase invisível que trabalha incessantemente dando muita da vida ao nosso mundo. E há muitos que nem sequer nos apercebemos da sua presença por serem muito pequenos ou por passarem despercebidos. Mas todos, maiores ou mais pequenos, partilham o planeta connosco, vivendo as suas vidas e fazendo o seu trabalho. Os insetos são essenciais para a polinização. Cerca de 80% das espécies de plantas com flor dependem deles para essa tarefa. A polinização consiste na transferência de grãos de pólen dos órgãos masculinos de uma planta para os órgãos femininos da mesma ou de outra planta, mas da mesma espécie. E é este processo que permite que uma determinada espécie de planta continue a reproduzir-se geração após geração. A polinização é essencial não apenas para as espécies de plantas que encontramos um pouco por todo o mundo, mas também para várias culturas agrícolas que encontramos na nossa mesa de refeições. A natureza tem o seu próprio sistema de limpeza e de reciclagem, e é nele que encontramos organismos como as bactérias e os fungos que se alimentam de matéria orgânica morta, como corpos de animais, de plantas ou de árvores. A função desses organismos é essencial na perpetuação do ciclo da vida. Eles transformam a matéria orgânica morta em nutrientes, reenviando-os para a cadeia alimentar. Os necrófagos, como os abutres, ajudam a que mais rapidamente os corpos desapareçam da paisagem. E algumas espécies de insetos têm o seu papel em todo este processo de limpeza, de reciclagem e de manutenção da saúde de um ecossistema. Certas moscas põem os seus ovos no interior dos corpos de animais que morreram, e quando eclodem, as larvas alimentam-se da carne em putrefação. Temos também as térmitas, que se alimentam de madeira podre ou em apodrecimento. Os excrementos são também motivo de interesse para alguns insetos. As larvas de algumas espécies de mosca alimentam-se deles, e alguns escaravelhos fazem bolas com esse material, levando-as para lugar seguro para servirem de alimento à sua descendência. Estes e outros habitantes dos ecossistemas têm no seu conjunto um papel fundamental. Sem eles, os corpos de animais, a madeira podre e os excrementos acumular-se-iam na paisagem. As plantas estão fixas à terra e, como tal, não se podem deslocar para fazer a dispersão das suas sementes para longe do lugar em que cresceram. É-lhes por isso necessário ter outros métodos para essa tarefa. O vento e a água são dois, mas também através dos mamíferos, dos pássaros e dos insetos que de alguma maneira têm contacto com as plantas ou com as sementes. As formigas, por exemplo, transportam sementes para as suas colónias para lhes servirem de alimento, mas algumas são perdidas pelo caminho e acabam por germinar ao longo do percurso. Outras sementes, as que possuem um corpo gorduroso preso à sua superfície externa, recebem outro tratamento. Ao chegar aos ninhos, este corpo gorduroso é comido pelas formigas e a semente é descartada, podendo germinar posteriormente. Além das formigas, há outros insetos que são também responsáveis pela dispersão de sementes. Encontramos novamente o escaravelho, que faz bolas de excremento. Estas bolas contêm sementes que não foram digeridas pelo sistema digestivo e que podem germinar após este inseto esforçado ter feito o seu percurso. E claro, muitas espécies de pássaros, de mamíferos, de anfíbios e de répteis dependem dos insetos como fonte de alimentação. Os insetos são importantíssimos na cadeia alimentar dos ecossistemas. Dada a importância que os insetos têm no nosso mundo, é natural que o seu desaparecimento em massa conduza a diversas consequências. Para começar, fazendo eles parte da cadeia alimentar, as espécies que se alimentam exclusivamente ou principalmente de insetos iriam ver as suas populações diminuírem ou mesmo extinguirem-se por falta de alimento. Assim acontece com muitas espécies de pássaros, de mamíferos e de anfíbios. Para termos uma ideia, 60% das espécies de pássaros dependem dos insetos como fonte de alimento. As plantas iriam também ser afetadas porque os insetos estão intimamente ligados à polinização. E se os insetos desaparecerem, iremos assistir a alterações substanciais nas espécies vegetais. Iria também haver consequências nos serviços de limpeza e de reciclagem. Os dejetos dos animais iriam acumular-se porque deixaria de haver insetos para fazer uso deles. O mesmo iria acontecer com os corpos de animais e as árvores mortas. Não sendo os únicos que se ocupam destes serviços, os insetos têm neles uma importância considerável.
Portanto, na prática, sem insetos, os ecossistemas colapsam. Mesmo para nós, seres humanos, as consequências seriam problemáticas. Passaríamos a viver num mundo muito menos colorido e muito mais aborrecido. As flores seriam muito menos e os pássaros, os anfíbios e os mamíferos que se alimentam de insetos deixariam de existir. Na nossa mesa iria também haver alterações. Alguns dos nossos alimentos estão dependentes da polinização e, se não houver insetos polinizadores, as suas produções serão substancialmente afetadas. É o caso da maçã, da pera, do pêssego e do abacate, que podem ver as suas colheitas serem reduzidas até 90%. Os insetos são também alimento para 2 mil milhões de seres humanos. E caso se extingam, um importante alimento deixará de existir, aumentando o problema da fome que existe mundo fora, ainda que este problema contenha outras causas que lhe estão subjacentes. Podemos olhar para este cenário a partir de outra perspectiva. Se os seres humanos se extinguissem, a natureza voltaria ao estado de equilíbrio que acontecia há alguns milhares de anos, antes de começarmos a explorar para além da exaustão todo e qualquer recurso que o planeta nos dá. Mas se os insetos desaparecessem, a biodiversidade do planeta seria enormemente afetada. Os ecossistemas colapsariam e muito daquilo que faz parte do nosso mundo deixaria de existir. A extinção dos insetos provoca um efeito em cascata que se faz sentir em cada parte do nosso mundo. E mesmo que possa ser improvável que todas as espécies de insetos se extingam, porque é possível que haja espécies que tomarão o lugar deixado vago, é indiscutível que um desaparecimento em massa terá consequências catastróficas. Não nos podemos esquecer que os ecossistemas são formados por uma série de espécies de animais, vegetais, fungos e micro-organismos que vivem em interdependência. E se lhe extrairmos um elo fundamental, como são os insetos, os efeitos vão sentir-se globalmente e serão catastróficos. Não apenas a nível ambiental, mas também a nível económico, porque seria necessário gastar somas substanciais para que nós, seres humanos, resolvêssemos os assuntos que os insetos resolvem. Claro que não me quero aproveitar dos insetos e fazer deles os empregados dos seres humanos, mas se nós partilhamos o planeta com os insetos e, dada a sua importância na natureza, devemos dar-lhes as condições de vida que eles merecem. E como muito provavelmente eles não estão familiarizados com o nosso conceito de dinheiro, devemos pagar-lhes através de uma troca direta, nomeadamente não destruindo os ecossistemas e não tendo um impacto negativo no meio ambiente. Diversos estudos mostram que tem havido um declínio da população de insetos à escala global. Essas pesquisas disseram-nos que 41% das espécies de insetos estão ameaçadas de extinção. Um estudo efetuado em áreas naturais protegidas da Alemanha e que começou em 1989 e que durou 27 anos, revelou que a biomassa de insetos voadores caiu 76% numa média sazonal ao longo dessas quase 3 décadas. Desde os anos 70 do século XX, a biomassa de insetos em Porto Rico caiu entre 10 e 60 vezes. Nos Países Baixos, a quantidade de borboletas diminuiu em 85% desde o final do século XIX. Há muitos estudos e em todos os resultados apontam para o mesmo. A quantidade de insetos tem vindo a diminuir dramaticamente ao longo das décadas mais recentes. Uma das principais causas do declínio populacional dos insetos acontece na atividade agrícola devido ao uso de pesticidas, herbicidas e inseticidas tóxicos para o meio ambiente. Os inseticidas e os pesticidas não fazem distinção entre os insetos que atingem. Para eles, um inseto polinizador é exatamente igual a um inseto que é considerado uma praga. Como tal, todos os insetos são eliminados. Os herbicidas são também um problema. Destinam-se a eliminar plantas indesejadas num determinado contexto, como numa área de monocultura agrícola. Mas muitas dessas plantas indesejadas são essenciais para a sobrevivência dos insetos. Sem elas, os insetos deixam de estar presentes. E claro que a aplicação desses produtos químicos tóxicos não termina no limiar da área agrícola. As suas partículas podem ser levadas pelo vento para longe do local onde foram aplicados, indo contaminar as plantas e os insetos a vários quilómetros de distância. E os mamíferos, os pássaros e os anfíbios são também atingidos. Estes produtos amplamente usados e altamente tóxicos destroem a biodiversidade.
Para evitarmos contribuir para o declínio populacional dos insetos, devemos ter em atenção os métodos agrícolas que utilizamos. Devemos sempre optar por técnicas amigas do ambiente, por métodos que nos permitem obter as colheitas que queremos sem destruir o meio ambiente. Devemos eliminar da nossa horta ou do nosso terreno agrícola todo e qualquer produto tóxico para o meio ambiente. Nós devemos viver com a natureza e não contra a natureza. Atualmente foram já identificadas pela ciência mais de 1 milhão de espécies de insetos, mas estima-se que esse número possa ascender a 10 milhões. Estima-se que os insetos perfaçam 90% de todas as espécies de animais do planeta. Os insetos são claramente uma história de sucesso. Eles estão presentes em quase todos os habitats do mundo, desde regiões montanhosas até os desertos quentes e áridos e também na Antártida. E claro que as florestas tropicais de chuva, como na América do Sul, em África ou no Sudeste Asiático, não são a exceção. Mas estas regiões estão também no centro das atenções por razões que em nada favorecem a preservação do meio ambiente e da biodiversidade. Como já abordámos num outro vídeo, a desflorestação é algo que tem vindo a acontecer a um ritmo alarmante, empregando métodos que ignoram frequentemente as leis de proteção da natureza. E o resultado desta desflorestação absurda é fragmentar e destruir os habitats dos mamíferos, dos pássaros, dos insetos, dos anfíbios, dos répteis e por aí adiante. E se um determinado habitat não possuir as condições necessárias para a sobrevivência de uma determinada espécie, essa mesma espécie começa a ver a sua população a diminuir, podendo iniciar a sua caminhada rumo à extinção. É aquilo que está a acontecer com a borboleta rainha Alexandra. Mas cada um de nós pode e deve fazer a sua parte para ajudar a diminuir e até a eliminar o problema da desflorestação massiva e ajudarmos a salvar as espécies que fazem da floresta a sua casa. Devemos implementar hábitos que nos levem a contrariar as causas da desflorestação, como minimizar ou eliminar a compra de produtos que contenham óleo de palma, evitar o uso de papel, reduzir ou eliminar a carne da nossa alimentação, evitar o desperdício alimentar e não ter comportamentos que possam levar ao deflagrar de um incêndio. As cidades, à medida que vão crescendo, vão conquistando o espaço à natureza, afetando a biodiversidade. Com a expansão das cidades, a paisagem natural constituída por flores campestres, por árvores, por lagos e por outras características vai sendo substituída por pouco mais que betão e asfalto, criando um cenário que, segundo alguns, pode ser apropriado para a vida dos seres humanos, mas na realidade é desligado da natureza e pouco ou nada favorável à biodiversidade. É necessário encontrar um equilíbrio harmonioso entre as áreas urbanas e a preservação da biodiversidade. É necessário que as próprias cidades contenham zonas verdes propícias à vida dos insetos. A urbanização traz iluminação noturna, que é algo que para nós, seres humanos, tem utilidade porque o nosso sentido da visão não está adaptado para ver no escuro. Mas muitas outras espécies de mamíferos, de anfíbios, de pássaros, de répteis e de insetos são ativos à noite. E a iluminação artificial é particularmente perturbadora para alguns, como as borboletas noturnas que nos acostumamos a ver voar em torno dos candeeiros. Há várias teorias que explicam este comportamento, mas independentemente da razão que as leva a serem atraídas pela luz, estima-se que 1/3 dos insetos que são vistos a voar em torno de cada candeeiro não sobrevive até à manhã seguinte, seja por sucumbirem por exaustão, seja por serem comidos por outros seres vivos voadores que se aproveitam da situação. E agora só precisamos de multiplicar este valor por milhares e milhares de cidades e de aldeias que existem em todo o mundo. E mesmo que retiremos uma parte considerável de insetos que seriam comidos em condições naturais, sem a ajuda dada pela iluminação artificial, obtemos na mesma uma quantia enorme. Com estes valores, temos uma ideia do estrago que a iluminação artificial provoca na população de insetos. E sendo as borboletas noturnas importantes insetos polinizadores, é fácil concluir que quanto menos houver, mais difícil se torna a polinização. Para evitar a chacina de insetos, é importante conseguirmos encontrar sistemas que nos permitem ter iluminação noturna sem agredir outras espécies. Além destas causas, há várias outras que contribuem para o declínio populacional dos insetos. A poluição industrial, a poluição dos rios e dos lagos, as alterações climáticas e a introdução de espécies invasivas. Mas em todas estas causas há um elemento em comum: a ação humana.
Somos nós, com os nossos modos de vida pouco ou nada amigos do ambiente, que estamos a provocar o declínio populacional dos insetos. Nós, seres humanos, estamos a ter um impacto negativo profundo no meio ambiente. Claro que não somos todos nós. Alguns fazem escolhas no seu dia-a-dia no sentido de conservar a natureza e até para a fazer renascer. Mas quando contemplamos a totalidade do impacto humano sobre o meio ambiente, vemos que o peso do lado destrutivo é maior que o peso do lado construtivo. Como tal, a destruição do meio ambiente avança a uma velocidade mais elevada que a sua preservação. E os insetos são também apanhados nesta malha destrutiva. Mas a grande verdade é que nós precisamos dos insetos. Nós temos de ter interesse e gosto em salvar os insetos, nem que seja pela extrema importância que eles têm para as nossas vidas e pelo papel importantíssimo que têm nos ecossistemas. A natureza precisa dos insetos.